A gente saiu de um modelo que previa o átomo sem subpartículas para um modelo que já mostra 3 subpartículas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, os símbolos para próton é P, nêutron é N, elétron é um E com um sinalzinho de menos. Localização. Prótons e nêutrons estão localizados no núcleo e os elétrons na eletrosfera. A carga do próton, é mais 1, a do nêutron em relação ao próton é 0 e a do elétron é menos 1. A massa do próton é 1, a massa do nêutron em relação ao próton também é 1, e a massa do elétron é o equivalente a 1 dividido por 1840. Então, a gente vai considerar um número muito, muito pequeno, próximo de 0, tá? Bom, as propriedades atômicas. Duas propriedades muito importantes, uma delas é o número atômico Z, é o total de prótons do átomo. Então, Z é igual a P, e P é o número de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas que existe no núcleo. O número de massa atômica, o A, é a soma dos prótons e nêutrons do núcleo, como se fosse o peso do átomo. E a gente desconsidera os elétrons porque a massa deles é muito pequena. Então, A é igual a Z mais N, N é o número de nêutrons que existem lá no núcleo. Ou também podemos escrever P mais N, uma vez que Z é igual a P, então é o mesmo número. Existe uma forma de representar essas duas informações junto ao símbolo do elemento. Então, a gente tem sempre o símbolo, em cima massa atômica e embaixo o número atômico, tá? É interessante que a massa atômica ela é sempre maior que o número atômico, porque ela é o próprio número atômico mais a quantidade de nêutrons. Então, o número de cima é maior que o número de baixo. Como é que vai ficar, então, a representação do átomo? Que tipo de informações a gente consegue tirar daqui? Todo átomo é neutro. Como é que a gente sabe que ele é neutro? Porque quando você olha a representação e não tem nenhuma carga desenhada aqui, escrita aqui em cima, significa que a carga dele é 0. E para a carga dele ser 0, significa que a quantidade de cargas positivas que ele tem é igual à quantidade de cargas negativas, para uma poder anular a outra. E aí, carga positiva em átomo significa quantidade de prótons e carga negativa, quantidade de elétrons. Então, o átomo é neutro porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, vamos lá as informações que a gente pode tirar daqui. Primeiro, a gente já viu que massa atômica é esse número aqui de cima, E que o número atômico, Z, é esse número aqui de baixo. Muito bem. E aí a gente pode determinar quantos prótons. A gente sabe que Z é igual a P. E isso, nesse caso aqui, vai ser igual a 2. Porque Z é 2, então P é 2 também. Como ele é um átomo neutro, a gente já sabe que a quantidade de prótons vai ter que ser igual à quantidade de elétrons. Ou seja, se ele tem 2 prótons, ele também tem 2 elétrons. E os nêutrons, como é que a gente calcula? É simples. É só pegar a massa atômica, A, menos o número atômico, que é o Z. Isso aqui, 4 menos 2, também vai dar 2. Ok? Bom, e quando tem carga? Quando a representação tem carga, como essas aqui, menos, menos 2, mais 2, mais 3, a gente vai chamar de íon. Os átomos, eles podem ganhar ou perder elétrons. Preste atenção que ele não pode ganhar nem perder prótons, nem nêutrons. Ele pode ganhar ou perder elétrons. E nesse ganho ou perda de elétrons, ele vai apresentar cargas. Um íon negativo, que aparece em sinal de menos, é um íon que ganhou, é um átomo que ganhou elétrons. E a gente chama ele de ânion. Esse com um sinal de menos ganhou um elétron. A gente diz que ele ganhou 1. Prótons dele são 17, continua a mesma coisa.
Como ele ganhou um elétron, se ele fosse um átomo neutro, ele teria 17 elétrons, né? Porque teria que ser igual. Mas como ele ganhou um, 17 mais 1, 18. Professora, mas se ele ganhou um elétron, por que aparece um sinal de menos? Porque elétrons são cargas negativas, né? São partículas de carga negativa. Então, se ele ganha uma carga negativa, o sinal que aparece é o de menos. Ao contrário, né? Se ele perde uma carga negativa, então ele fica mais positivo. Então, olha para cá. Nesse caso aqui do enxofre, ele ganhou 2 elétrons. Ele continua tendo 16 prótons, esse número não muda. O Z igual a 16, P igual a 16. Elétron seria 16, mas ele ganhou 2, 2 mais 16, 18. E agora a gente vai ver o lado do íon positivo. Quando você vê lá a carga positiva, significa que a espécie química que você está estudando perdeu elétron. E a gente chama de cátion essas espécies. Então essa aqui perdeu 1, essa aqui perdeu 2 e essa daqui perdeu 3. Então vamos ver como é que fica a quantidade de elétrons dela atualizada. Quando perde um elétron, o sódio tinha 11 prótons, né? P igual a 11. 11 menos 1, 10. Então, agora ele tem 10 elétrons, tá? Pensa sem a carga. Se fosse sem a carga, ele teria 11 prótons e 11 elétrons. Mas, como ele perdeu um elétron, agora ele só tem 10. Para o cálcio, mais 2 significa que perdeu 2 elétrons. Prótons continuam sendo 20, esse número não muda. Elétrons seria 20, mas perdeu 2, 20 menos 2, 18. Vamos ver para o alumínio? Daqui a pouco eu ponho o gabarito. Alumínio, perdeu 3. Quantos prótons ele tem? 13, porque o número de prótons a gente não muda. Se ele fosse um átomo neutro, né, ele teria 13 elétrons. Só que ele perdeu 3, então ele vai ter 10. Então, ó, perdeu 3, prótons continua sendo 13, elétrons seria 13, mas como perdeu 3, são 10, tá? E agora a gente vai resolver aqui uns problemas. A gente tem 3 espécies químicas. A gente vai classificar se são átomos, cátions ou ânions e dar o valor de A, massa atômica, Z, número atômico, N, quantidade de nêutrons, P, quantidade de prótons e elétrons. Vamos aqui para o primeiro caso. No primeiro caso, a gente não tem carga, tá vendo? Diferente dos demais. Quando a gente não tem carga, a gente diz que temos um átomo. Então, aqui, ó, nesse caso, a gente tem um átomo. Beleza, carga 0. A, 35, que é esse número de cima. Z, 17, é o número de baixo. O N é sempre 35 menos 17, né? O de cima menos o de baixo. Vai dar 18. Então, ele tem 18 nêutrons. Total de prótons, Z é igual a P. Se Z é 17, P é 17 também. Como ele é um átomo neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual a de elétrons. Então, se eu tenho 17 prótons, eu também tenho 17 elétrons. Vamos para o próximo. Enxofre, 2 menos, significa que ele ganhou 2 elétrons. E ele é um íon negativo. Íon negativo a gente chama de ânion. Então, ó, massa atômica, 32. Número atômico, 16. Os nêutrons, 32 menos 16, vai dar 16 nêutrons. Quantidade de prótons é igual ao número atômico, então é 16. E como ele ganhou 2 elétrons, né, o sinal de menos significa que ele recebeu 2 cargas negativas, eu sei que se ele fosse um átomo neutro, né, se ele não tivesse carga, ele teria 16 elétrons. Mas ele recebeu mais 2, então agora ele tem 18 elétrons. Na+, é um íon positivo. Íon positivo a gente chama de cátion. Massa atômica dele, 23. Número atômico dele, aqui tá 12, mas não é 12, é 11. 11. Nêutrons, 23 menos 11, dá 12. Número de prótons, número atômico, né? A mesma coisa que a quantidade de prótons que ele tem, então é 11 também. Se ele fosse um átomo, ele teria 11 elétrons.
mas ele perdeu um elétron, então agora ele tem 10. Então, basicamente, é assim que a gente resolve essas questões sobre as propriedades atômicas, quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Para fechar a aula de hoje, eu quero mostrar uma publicação de 15 de fevereiro de 2018 do National Geographic que mostra um estudante que fez um experimento para um único átomo. E a gente pode ver essa fotografia aqui. Olha lá. Nossa, nem dá para ver, deixa eu dar uma ampliada aqui. Olha isso. É um átomo de estrôncio e ele é iluminado por uma luz azul-violeta sobre um fundo preto. Muito pequenininho, né? Isso aqui tá muito. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se precisar rever o assunto, assista o vídeo novamente, consulte o seu material de estudo e até a próxima!